Cheguei, galera! E aí, como vão vocês? Eu sou o Igor e hoje eu vim contar a história de um dos grandes atletas que passaram pelo nosso país, pelo grande Santos, que é o meu clube de coração. E eu quis trazer um pouco da história do Robinho. É isso mesmo, o Robinho, o rei das pedaladas. Um dos melhores jogadores que eu já vi jogar com a camisa de meu clube. Multicampeão, jogou em diversos clubes da Europa. E eu gostaria de mostrar um pouco da história do Robinho. Vamos lá comigo? Vamos acompanhar esse vídeo? Vai lá, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo! Robson de Souza, o Robinho, nascido em 25 de janeiro de 1984, em São Vicente, São Paulo. O atacante brasileiro tem 1,72 m de altura. O pé bom do Robinho é o pé direito, mas nós sabemos, né, que o Robinho tem facilidade também com o pé esquerdo. O apelido dado ao Robinho na época foi de o rei das pedaladas. Jogou no Santos de 1996 a 2002 pela categoria de base do clube. Ele foi lançado junto com seu companheiro de base, o Diego, ao time profissional do Santos pelo técnico Celso Rotti. Pela profissional do Santos, o Robinho atuou de 2002 a 2005, onde o jogador marcou época pelo Santos, conquistando o Brasileiro de 2002, quando ele estreou pelo clube profissional, e o Brasileiro de 2004, marcando no total de 82 gols em 177 jogos pelo Santos. Galera, um fato em 2002 é que eu não gostava muito de futebol. Meus primos eram todos corintianos e eu não gostava muito do Corinthians, nem muito de futebol. Mas quando eu vi o Robinho jogando aquele jogo lá contra o Corinthians, pedalando para cima do Rogério e meus primos todos furiosos, eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso daí que eu gosto. Jogador que pedala, moleque, plástico, que não tem medo de ir para cima do adversário. E foi amor à primeira vista. E dali por diante eu decidi torcer para o Santos. Um time que não tinha medo de colocar jovens promessas, jogadores novos, né? Para jogar, para disputar campeonatos importantes. E dali por diante eu fui o torcedor do Santos. E foi em 2005... quando o Robinho se transferiu para o gigante espanhol Real Madrid, sendo uma das maiores vendas da história do clube santista. Vendeu o jogador por 24 milhões de euros, quando ele tinha apenas 21 anos de idade. Ele foi para o Real Madrid e lá ele chegou com um grande destaque, sendo o camisa 10, sendo contratado para ser uma das estrelas do time galáctico. Ele jogou no Real Madrid de 2005 a 2008, onde ele foi campeão espanhol na temporada de 2006, 2007 e 2007 e 2008. O Robinho também conquistou o prêmio da Supercopa da Espanha em 2008. Ele também teve alguns prêmios individuais, onde ele conquistou pelo Real Madrid o prêmio de melhor ponta esquerda da Europa, dado pela revista European Sport Magazine. Ele também ganhou o prêmio de seleção ideal da Europa, também dado pela revista European Sport Magazine em 2007. O Robinho, galera, lá nesse período que jogou pelo Real Madrid, ele fez 35 gols em 137 jogos. O Robinho teve uma passagem regular pelo Real Madrid. Ele foi contratado para ser craque, para ser melhor do mundo, mas infelizmente ele não conseguiu superar a expectativa que foi dada a ele. Em 2008 veio uma proposta dos milionários Manchester City, onde eles ofereceram 40 milhões de euros pelo atleta. E o Real Madrid acabou não resistindo, vendendo o jogador para os ingleses. Na época, o Robinho chegou também ao Manchester City com pompa de craque, achando que ele ia resolver todos os problemas do clube, mas não foi bem assim. No começo, ele chegou até jogando bem. Na primeira temporada, ele fez 14 gols pelo clube.
Mas, infelizmente, na próxima temporada, chegou o técnico Roberto Mancini. O italiano acabou não dando muitas oportunidades ao Robinho, onde ele passou muito tempo jogando no banco de reserva, né? Saindo do banco ou sendo muito substituído. E isso acabou frustrando um pouco o Robinho. Foi aí que ele decidiu se transferir para o Santos em 2010, voltando para o Brasil depois de muito tempo na Europa. Perdendo muito espaço, o jogador conseguiu seu empréstimo para o Santos. Em 2010, chegando no seu clube de coração, onde sabia que teria a vaga de titular garantida. Ele também teve proposta do Benfica de Portugal e do São Paulo, mas preferiu dar preferência ao Santos por também se tratar de um ano de Copa do Mundo. O jogador queria estar em plena forma para ir disputar o Mundial e foi a melhor escolha que ele poderia ter tomado. Jogando pelo Manchester City, o Robinho marcou 16 gols em 53 jogos. Muito baixa a média de gol do Robinho, né? Você vê que na primeira temporada ele fez 14 gols. Na segunda temporada o Robinho só fez 2 gols pelo City. E de volta ao Santos, o jogador reestreou contra o rival São Paulo, onde ele marcou um dos gols da vitória do Peixe de letra num goleiro Rogério Ceni, num cruzamento da direita de Wesley, mostrando que ele estava em plena forma e com sede de jogar futebol. Nesta segunda passagem, galera, do Robinho pelo Santos, ele conquistou 2 títulos, aquele paulista lá de 2010 e também a Copa do Brasil, onde ele jogou naquele time magnífico, né, com Neymar, com Ganso, André, com Wesley, Arouca, e onde eles fizeram jogos magníficos, né, jogos lindos, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Grêmio, onde o Robinho fez um gol de cobertura lindo. Ele encobriu o Vitor de uma forma assim espetacular, né? E aí acabou a passagem de Robinho pelo Santos, né? Nesses jogos aí que se encerrou a sua segunda passagem pelo clube. O Robinho, galera, nesse mesmo ano, ele foi para a Copa do Mundo, jogando aquela Copa de 2010 na África, né? Junto com o Kaká, com o Elano. Ele foi um dos melhores jogadores ali da seleção brasileira. O Robinho ele conseguiu conquistar alguns títulos pela seleção brasileira. Ele conquistou a Copa América de 2007, a Copa das Confederações de 2005 e 2009 e a Copa das Américas de 2014. O Robinho jogou muito bem pela seleção nunca deixou a desejar. Foi um jogador regular, ele marcou aquele gol lá contra a Holanda, mas infelizmente nós perdemos, né? Sabemos do resultado da final. O Brasil acabou sendo derrotado e eliminado pela Holanda. E pela seleção, o Robinho marcou 28 gols em 100 jogos. Galera, o Robinho aí é um jogador, né, muito bom pela seleção. Como dito antes, neste mesmo ano de 2010, o Robinho se transferiu para o gigante Milan da Itália. Lá onde mudaria totalmente a sua vida, você vai entender. Lá no Milan, ele foi ótimo, jogou muito futebol, mas longe de estar entre os melhores do mundo como se era esperado. Fez uma ótima parceria com o Ibrahimovic, com o Pato, conquistando o Campeonato Italiano de 2010 e 2011, e também a Supercopa da Itália de 2011, e o troféu Luigi Berlusconi. Como foi dito, no Milan ele fez algo que mudaria totalmente a sua história. O atleta é acusado de estupro. É isso aí. Ele e mais outras pessoas são acusadas de estuprar uma mesma garota. E hoje em dia a acusação continua nos tribunais italianos, onde o Robinho já perdeu em primeira e em segunda instância e continua recorrendo na justiça. Pelo Milan, Robinho fez 32 gols em 132 jogos. O Robinho jogou bem lá no Milan. Lá no Milan ele marcou época, junto com o Ibrahimovic, com o Pato. Mas, infelizmente, fez aquilo ali que nós sabemos, né? Que acabou marcando a carreira dele.
E em 2015 se encerra a passagem de Robinho pelo Milan. Em 2015 ele volta a ser emprestado para o Santos. E no Santos ele foi campeão paulista nesse ano, marcando 17 gols em 41 jogos. Como tinha se encerrado seu contrato pelo Milan e terminado o empréstimo pelo Santos, ele decidiu ir para a China. É isso mesmo. Ele foi para o Guangzhou Evergrande. E lá ele jogou por pouco tempo, em 2016, marcando apenas 3 gols em 10 jogos. O Robinho não foi muito bem na China, não teve um destaque lá, jogou pouco tempo e logo voltou para o Brasil, mas para jogar pelo Atlético Mineiro. E ele jogou no Atlético Mineiro 2 anos, no ano de 2016 e no ano de 2017, onde ele foi campeão mineiro e marcou no clube 38 gols em 109 jogos. A passagem de Robinho pelo Atlético foi uma passagem regular. Ele jogou bem pelo clube, teve um destaque, mas ele só jogou até 2017. No ano de 2018, ele decidiu se transferir para o Sivasspor da Turquia, chamando a atenção assim do Istambul Başakşehir. E ele se transferiu para o time no ano de 2019, no valor de 2 milhões de euros. Jogando pelo clube uma temporada, ele conseguiu ser campeão turco, mas ele não estava sendo titular e não estava jogando muitos jogos. Para você ver que o Robinho não estava indo muito bem pelo Istambul, em 43 jogos ele marcou apenas 4 gols. Mesmo o clube sendo campeão, ele não conseguiu renovar o seu contrato. E ele voltou para o Brasil para tentar jogar novamente no Santos. Ele tentou jogar novamente no Santos, mas, como nós sabemos, por causa de sua acusação lá na Itália, ele não conseguiu mais jogar pelo clube, onde os patrocinadores ameaçaram retirar suas marcas do clube caso o Robinho voltasse a jogar. Até hoje, o Robinho continua sem clube e no aguardo de sua causa lá na Itália. E assim se encerra a carreira de um dos melhores jogadores que passaram pelo Santos, que vestiu essa camisa. Ele marcou pelo Santos um total de 110 gols. O Robinho foi um maravilhoso jogador, um cara que marcou época, que é ídolo da torcida do Santos, que é ídolo dos melhores jogadores que nós temos, que é o Neymar. Então, o Robinho fez muito pelo futebol santista, pela seleção, rei das pedaladas, fez nós nos alegrar muito por bastante tempo na seleção brasileira. Foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. E você que gostou, vai lá, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Fica com Deus!